a te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Glória a Deus. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor, aleluia. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Imaginar, me inspirar pra te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Glória a Deus. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Glória a Deus, aleluia. Mais do teu poder. Mais do teu poder. As palmas ao Senhor, amém? Agradeço a oportunidade. Agora está na hora melhor. A melhor hora é agora. Né? Agora nós vamos falar com Jesus, com o papai. Então vamos orar pelo pastor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado, tá aqui, Pai querido, aqui está o teu filho para trazer a palavra nessa noite, que essa palavra venha nos dar bastante poder e força, aquele que se encontra triste. Pai, toma o pastor nas tuas mãos, Pai. Fala no nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, dá vitória para nós, Pai. E o Senhor vai falar agora no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Toma nas tuas mãos. O pastor, ele veio de longe,
Em nome do Senhor Jesus, com o coração aberto para entregar o que Deus vai mandar. Em nome do Senhor Jesus, pastor. Toma posse. Toma posse da bênção. Glória a Deus. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos ler a Bíblia? Neemias capítulo 2, versículo 17. Quero agradecer primeiramente a Deus, depois a apóstola Adriele, também seu digníssimo esposo. Deus abençoe pela oportunidade de estar aqui para fazer a vontade de Deus. Neemias capítulo 2, versículo 17. Louvado seja Deus. Neemias é antes de Jó. Quem achou diz amém. Então eu lhes disse: bem vedes vós a aflição em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e as suas portas foram queimadas pelo fogo. Vinde, reedifiquemo-nos os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais nessa situação humilhante. Amém? Meus irmãos, Neemias está no palácio. Neemias está na fortaleza de Suzã. Ele serve como copeiro do rei. A Bíblia diz que, enquanto Neemias está no palácio e na fortaleza de Suzã, servindo ao rei Artaxerxes como copeiro, copeiro era uma pessoa que antes de dar o vinho para o rei, primeiro ele bebia. Se caso o vinho tivesse envenenado, Neemias era o primeiro a morrer. Esse era o trabalho de Neemias dentro da fortaleza de Suzã, como servo do rei Artaxerxes. O versículo 2 do capítulo 1 diz que o seu irmão Anani veio visitar Neemias. Neemias então pergunta para ele acerca dos judeus, dos que tinham restado do exílio e a respeito de Jerusalém. Porque Nabucodonosor invadiu Jerusalém, derrubou os muros, queimou as portas, saqueou o templo de Deus, levou todo o ouro para a Babilônia. Então Neemias vai perguntar: como é que estão os nossos irmãos, como é que estão os judeus e como é que está Jerusalém? Isso aqui já nos traz uma lição. Quando Neemias pergunta para Anani como é que estão os nossos irmãos, os judeus, e como que está Jerusalém, ele demonstra uma preocupação. Neemias está em uma posição elevada. Ele é copeiro do rei. Está dentro do palácio. Neemias, ele come o melhor. Neemias, ele bebe o que é de melhor. Neemias está dormindo em lugar bom. Neemias está morando em um lugar digno. Só que Neemias não esquece dos irmãos que ficaram em Jerusalém na miséria. Quando ele pergunta pelos judeus que restaram e que escaparam do exílio e que estão em Jerusalém, Neemias está demonstrando preocupação com os seus irmãos, mesmo eles estando na miséria e mesmo ele estando em um patamar mais alto. A primeira lição que eu aprendo aqui é: a gente não devemos esquecer dos nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis, quando nós estivermos um pouco melhor do que eles. Neemias, ele bebe do melhor, come do melhor, veste do melhor e está morando em um lugar melhor. Os irmãos de Neemias, os judeus, estão em Jerusalém na miséria. Só que ele, mesmo estando na fortaleza de Suzã, comendo de melhor, bebendo de melhor, vestindo de melhor, ele não se esqueceu dos seus irmãos que estão em Jerusalém na miséria.
Primeira lição, quando Deus levantar alguém aqui e colocar a gente em uma posição melhor financeiramente, em uma posição melhor profissionalmente, em um lugar melhor, em uma casa melhor, nos dar um carro melhor, uma vida espiritual melhor, nunca devemos esquecer dos nossos irmãos que ainda estão passando por um problema, que ainda estão passando por uma situação inferior à nossa. Um dia que Deus levantar você, nunca esqueça dos seus irmãos que ficaram para trás. Nunca esqueça dos seus irmãos que ainda não estão no mesmo patamar que você. Nunca esqueça dos seus irmãos que estão passando por alguma tribulação. Nunca esqueça dos seus irmãos que não estão no mesmo patamar que o seu. Porque tem gente que é assim. Tem gente que está no mesmo nível. É Deus levantar ele um pouco profissionalmente, financeiramente, troca de carro, troca de casa. Deus levanta um pouco a cabeça dele na área social. Ele acaba esquecendo dos irmãos que ficaram para trás e que estão passando por dificuldade. Deus me trouxe aqui para falar para alguém. Quando Deus te levantar, nunca esqueça dos seus irmãos que estão na dificuldade. Neemias é um exemplo de homem de Deus. Porque Neemias não poderia fazer essa pergunta. Neemias poderia deixar passar. Mas Neemias tem um coração humilde. E não se esquece dos irmãos que estão passando dificuldade. Mesmo eles estando em um patamar melhor do que eles. O mesmo Deus que levanta é o mesmo Deus que derruba. O mesmo Deus que exalta é o mesmo Deus que abate. Então, se eu fosse você, quando Deus te levantar, quando Deus te der uma condição melhor, não fique se desfazendo daqueles que estão em condições inferior que a tua. Porque quando Deus olhar do céu para a terra, Deus ele vai abater o exaltado e vai exaltar o humilhado. Hoje é Neemias que está na fortaleza. Hoje é os irmãos que estão na miséria em Jerusalém, com os muros derrubados e as portas queimadas a fogo. Mas Deus pode virar o cativeiro. E amanhã, em vez de Neemias estar na fortaleza, está em Jerusalém. E quem está em Jerusalém pode estar na fortaleza. Deus, ele faz essas coisas. A resposta que o irmão de Neemias vai dar não é uma resposta que Neemias queria ouvir. A resposta foi essa. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio estão de volta na província, encontram grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados, as suas portas queimadas a fogo. A resposta que Neemias esperava não era essa. Neemias espera uma resposta que ele não queria ouvir. Neemias, ele tem uma notícia que ele não queria ter. Mas a notícia é essa. Os nossos irmãos estão em aflição, em humilhação. Jerusalém está queimada pelo fogo. As portas estão derrubadas e os muros estão caídos. Essa é a notícia que Neemias não queria ouvir. A resposta que ele não esperava chegou aos seus ouvidos. Muitas vezes, a gente recebe notícia que não queremos receber. Muitas vezes, a gente temos resposta que não queríamos ter. Muitas vezes, a gente tem um retorno que a gente não queria ter. Só que a gente tem que saber lidar com as respostas ruins. A gente tem que saber lidar com as notícias ruins. O que a gente vai fazer quando a notícia ruim chegar? O que a gente vai fazer quando a resposta ruim chegar? O que a gente vai fazer quando a notícia ruim bater na nossa porta? A Bíblia diz que Neemias vai tomar uma atitude que essa tem que ser a nossa. Qual é a atitude que Neemias vai tomar? Versículo 4. Quando ouvi estas palavras, assentei-me
chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Glória seja a Deus. Aqui está a resposta para a nossa vida quando recebermos uma notícia ruim. Aqui está a resposta para a nossa vida quando recebermos uma resposta ruim. O que Neemias vai fazer? Neemias vai chorar, lamentar por alguns dias, mas Neemias vai jejuar e orar ao Deus dos céus. Neemias não vai no Instagram, Neemias não vai colocar no status do WhatsApp, Neemias não vai postar no Facebook, Neemias não vai chorar no ombro de um, no ombro de outro, Neemias não vai chorar no ombro da família, Neemias não vai chorar no ombro do amigo, Neemias ele vai jejuar e vai orar ao Deus dos céus. Sabe por quê? Porque tem situação que eu estou passando que amigo não pode resolver. Fulano não pode resolver. Ciclano não pode resolver. Vizinho não pode resolver. Dinheiro não pode resolver. Inteligência não pode resolver. Recursos humanos não pode resolver. Tem situação na nossa vida que só o jejum e a oração têm o poder de mudar o cativeiro. Não adianta correr para o centro, não adianta se prostrar perante imagem, não adianta correr para o médico, não adianta correr para a benzedeira, não adianta correr para ninguém. O único que vai resolver situação, o nome dele é Jesus de Nazaré. E eu quero convidar pessoas que estão passando por problema e você já tentou de tudo resolver. Você já foi no médico e nada. Já foi na benzendeira e nada. Já fez vários tipos de trabalho e nada. Já gastou dinheiro e nada. Já tomou conselho de homem e nada. Eu quero te convidar a se dobrar perante Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra. E eu tenho certeza que Ele vai resolver. Ele vai resolver. Neemias correu para Deus. Neemias jejuou ao Deus dos céus. Neemias orou ao Deus Todo-Poderoso. E quem busca o Deus Todo-Poderoso, como Neemias, quando recebe uma notícia ruim, você vai com a notícia ruim, mas vai voltar com a vitória para a glória de Deus que fez os céus e a terra. Eu nunca vi na Bíblia Sagrada pessoas que foram até a Jeová e dobraram seus joelhos e oraram ao Todo-Poderoso e não voltaram com a porta de escape. Eu nunca vi alguém na Bíblia que quando recebeu uma notícia ruim e que foi até a Deus voltar da mesma forma que foi. Ele vai com a derrota, mas volta com a vitória. Ele vai cabisbaixo, mas volta com a cabeça erguida. Porque quem vai até a Deus, Deus honra na terra. Deus honra na terra. Neemias vai fazer a oração ao Deus Todo-Poderoso e diz: então eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. Olha o que ele vai fazer na oração. Que hoje faço perante ti de dia, pelos filhos, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teu servo. Neemias vai orar pelos que estão na miséria. Neemias vai orar pelos que estão passando dificuldade. E Neemias não vai orar só de dia. Neemias vai orar de dia e de noite. Olha o coração desse homem. É ele dizendo: Pai, eu estou aqui bebendo o melhor vinho. Eu estou aqui comendo da melhor comida. Eu estou morando na melhor casa. Mas os meus irmãos estão passando por dificuldade. E quando ele descobre que os irmãos estão passando dificuldade, ele não faz pouco caso.
A Bíblia diz que ele vai jejuar e orar. E ele jejuava de dia e de noite pelo povo que estava com dificuldade. É Deus dizendo pra gente: a gente não tem que orar só por nós, mas a gente tem que orar pelos nossos irmãos que estão desempregados. A gente que está empregado, ora pelos irmãos que estão desempregados. A gente que tem uma casa própria, ora pelos irmãos que estão morando de aluguel. A gente que está com dinheiro no bolso, ora para os irmãos que não têm dinheiro no bolso. A gente que está com saúde, ora para os irmãos que estão enfermos. Deus convida para levantar intercessores na terra como Neemias. Eu tenho, mas abençoa meu irmão. Eu tenho, mas abençoa meu vizinho. Eu tenho, mas abençoa a minha comunidade. E a Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus também vai mudar cativeiro nessa noite. Se tem intercessores como Neemias e tem intercessor como Jó, você vai orar e Deus vai trabalhar na tua casa, na tua família, na tua vida, não somente nos teus amigos, mas também nós que oramos, Deus também trabalha. Esse é o mistério da oração. Enquanto a gente está orando como Neemias de noite pelos nossos amigos que estão passando por dificuldade, Jeová está olhando do céu para a terra e está dizendo: eu não vou abençoar só os teus amigos que você ora, mas eu também vou trabalhar na tua casa e na tua família. Quem acredita nisso? Quem está orando por alguém? Deus não vai só trabalhar na vida deles, mas Deus vai trabalhar na tua também. É retorno. E ele ora de dia e de noite. Só que ele diz: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e o povo de meu pai pecamos. Na oração, ele engrandece a Deus dizendo: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Isso é adorar e exaltar a Deus na oração. Depois, na oração, ele intercede pelos seus irmãos que estão na dificuldade. Terceiro, na oração, Neemias confessa os seus pecados. Posso falar? Quem confessa e deixa alcança a misericórdia. O pecado não é o fim. Se alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. Só que ele confessa os seus pecados e não esconde. Ele reconhece o erro e confessa os seus pecados. Deus olha do céu para a terra e sabe que a gente somos falhos e pecadores. E por muitas vezes nós vamos errar em palavra, em atitude, em pensamento, no olhar. Só que isso não é o fim. O que Deus quer, na verdade, é que temos um coração humilde como Neemias e, primeiro, reconheça o erro. Segundo, confesse os seus pecados ao Deus do céu. A Bíblia diz em Provérbios 28:13 que quem confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Mas quem cobre, quem esconde, quem joga para debaixo do tapete as suas falhas, os seus pecados e não confessa, não prospera. É por isso que tem tanta gente na igreja que não cresce, não prospera. Porque quando peca, joga debaixo do tapete. Quando erra, joga debaixo do tapete. Encobre as suas transgressões. Mas quem confessa as suas transgressões e deixa elas, esse vai prosperar na presença de Deus. Neemias confessa os seus pecados. E a Bíblia diz... Ele diz: temos procedido perversamente contra ti.
e não temos conhecido os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a teu servo Moisés. No final da oração, em que Neemias exalta a Deus, intercede pelos irmãos, confessa os seus pecados, no final da oração Neemias vai dizer: Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito a teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem, que é o rei. Nessa época eu era copeiro do rei. Neemias, no final da oração, vai fazer o pedido. Eu aprendi 4 coisas aqui agora, lendo. Aqui agora, 4 coisas na oração. A primeira, a oração começa com a exaltação de Todo-Poderoso. Na oração a gente intercede pelo nosso próximo. Na oração a gente confessa os nossos pecados. E na oração, 4, a gente faz o pedido daquilo que nós queremos e desejamos que Deus faça. Ele pede, dá êxito. A palavra êxito significa sucesso, progresso. É Neemias dizendo: Senhor, abre a porta. Senhor, faz eu crescer. Senhor, faz eu progredir. Senhor, me dá êxito, me dá saída perante este homem, que é o rei. Neemias está pedindo para que Deus o abençoe, para que o rei Artaxerxes libere Neemias para que ele vá para Jerusalém para reconstruir os muros. E a Bíblia diz que Deus concede o seu pedido. Não tem coração duro que Deus não quebre. Não tem coração de pedra que Deus não quebre. O rei tinha 100% para não liberar. O rei tinha 100% para não deixar. Porque Neemias é servo do rei. Neemias é copeiro do rei. Neemias bebia o vinho antes de dar para o rei, para saber se o vinho estava envenenado ou não. O rei tinha de tudo para não deixar Neemias ir para Jerusalém. Mas qual é o coração e a mente que resista o poder de Deus? É Deus dizendo para alguém: não tem coração que Deus não quebre. Não tem coração de pedra que Deus não despedaça. Se a gente está orando para Deus quebrar um coração de alguém, Deus vai quebrar. Se tem coração de pedra e você está orando para esse coração de pedra se tornar coração de carne e se converter, Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: Deus vai quebrar. Quem está no mundo vai voltar para a igreja. Quem parou de pregar vai voltar a pregar. Quem parou de cantar vai voltar a cantar. Porque tem joelhos como Neemias dobrado dizendo: Senhor, quebra o coração. Senhor, traz de volta. Senhor, quebra o coração de pedra. E a Bíblia diz que Deus concedeu. Porque não tem coração de pedra que Deus não quebre. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 2. No mês de Nisan, o rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram o vinho, eu tomei e o dei ao rei. Nunca antes eu tivesse triste na presença do rei. Detalhe, o capítulo 1, versículo 1, está escrito no mês de Quisleu. No capítulo 2, versículo 1, está escrito o mês de Nisan. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O mês de Quisleu ao mês de Nisan, se passaram 4 meses que Neemias estava orando. Neemias, quando soube da notícia ruim, Neemias começou a orar e a jejuar. E que mês que era? Era o mês de Quisleu. A resposta de Deus só veio no mês de Nisan, ou seja,
4 meses depois, foi que Deus abriu as portas, quebrou o coração do rei e liberou Neemias para subir para Jerusalém. Louvado seja Deus. Você não pegou não, né? Eu vou explicar. Não importa o tempo em que você está orando, vai chegar um tempo que Deus vai vir com a resposta. Para Neemias foi 4 meses. Para Isaac foi 20 anos orando por Rebeca para que Deus abrisse a sua madre e ela concebesse filho. Não sei quanto tempo é, mas eu tenho certeza de uma coisa. Deus vai responder a tua oração. Deus tem o tempo certo para responder a tua oração. O segredo é: não desista de orar. Não desista do propósito. Não desista da causa. Ainda que não tenha um sinal de que Deus vai responder, Deus está dizendo, continua. Ainda que não tenha uma mão pequena do tamanho do homem, mas Deus está dizendo, continua. Ainda que não tem sinal nenhum de que Deus está para resolver, Deus está dizendo, continua. Para Isaac foi 20, mas Deus honrou. Para Neemias foi 4 meses, mas Deus honrou. Deus também vai honrar essa casa em nome de Jesus de Nazaré. Deus vai honrar essa casa. Eu vou acabar agora. A Bíblia Sagrada diz que o rei percebeu como o coração de Neemias estava triste. E ele disse, viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas pelo fogo? Disse o rei, o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e respondi, se é do agrado do rei, e se o teu servo achou favor perante a tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique, para que eu levante os muros. Então o rei, estando com a rainha, disse, quanto durará a tua viagem? E ele respondeu, tanto tempo. E o rei enviou Neemias para ajudar, para erguer os muros de Jerusalém. Olha que bonito agora. Deus, quando dá a bênção completa. Disse mais o rei, Neemias, diz para o rei, se for do agrado do rei, que eu leve cartas para os governadores do território, a oeste do Eufrates, para que me permita passar até que chegue em Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta, para que me dê madeira, para que vigas das portas da cidade e do templo, para os muros da cidade e para a casa que houver de ocupar. Graças à graciosa mão de Deus sobre mim, o rei atendeu o meu pedido. Deus abriu as portas, fazendo com que o rei liberasse Neemias ir para ajudar a reerguer os muros. Mas Neemias foi tão ousado que disse, me dá uma carta para Asaf, o rei, o guarda da mata, para que ele me dê madeira, para que eu faça dela vigas para edificar os muros e edificar as portas. A Bíblia diz que o rei concedeu tanto a madeira como os guardas para proteger Neemias na caminhada até Judá. Quando Deus abençoa, Deus não abençoa pela metade. Quando Deus abençoa por inteiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Neemias está protegido. E Neemias tem providência. Deus tem proteção e Deus tem providência. Deus tem proteção
E Deus tem providência. Quando Deus abrir a porta, não vai abrir a porta pela metade. Vai abrir a porta e você vai entrar por ela. E quando você entrar por ela, vai ter proteção e providência. Proteção e providência. Versículo 9. Fui os governadores do território do rio Eufrates e entreguei as cartas. O rei também tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiro. Olha só. Sabe para que serviam as cartas? As cartas que o rei deu para Neemias servia para ele passar pelos territórios. Sem essas cartas, Neemias não conseguiria passar pelos territórios. Mas a carta era como uma assinatura do rei. A carta dava legalidade para ele passar por qualquer território. Não tinha exército, não tinha homem que pudesse parar Neemias e impedir Neemias de passar pelos territórios. Neemias estava com a carta e a carta servia de condições para ele passar aonde ele não tinha condições de passar. Deus vai dar autoridade. Deus vai dar condições. Deus vai dar poder para a gente passar por territórios que, humanamente falando, a gente não tinha condições. Mas o Todo-Poderoso nos dará autoridade e poder para passar em qualquer território e ninguém vai impedir de nós chegar no lugar em que Deus quer que nós chegue. Não tem barreira que te prenda, porque você está com a carta, está com a autoridade do rei. Não tem barreira que te impeça de você passar. Deus está te dando vitória. Ninguém pode parar a igreja do Senhor na terra. E ele chegou a Jerusalém. Depois de 3 dias que ele está em Jerusalém, no terceiro dia, ele resolve levar alguns com ele para andar sobre Jerusalém, para ver os muros, para ver as portas, e ele começa a contemplar. Chega no lugar, que é o versículo 17. Deixa eu falar um segredo aqui. Enquanto ele está andando em Jerusalém, olhando Jerusalém, olhando os muros, as portas queimadas a fogo, ele não revelou para ninguém o que foi fazer em Jerusalém. Ele guardou segredo. Ele só vai falar no momento certo e na hora certa. Pegou não? Tem coisa que a gente não deve falar para ninguém. Tem coisa que a gente tem que esconder embaixo de 7 chaves. Porque se falar, a gente estraga. Se falar, tem gente que estraga. Se falar, tem gente que tenta estragar. Então Deus me trouxe para falar para alguém. Fica quietinho, não fala para ninguém o que Deus colocou no teu coração. Na hora certa você fala. Porque o que ninguém sabe, ninguém atrapalha. No versículo 17, ele vai revelar. E eu vou acabar agora. E ele disse: bem vedes vós a aflição em que estamos. Jerusalém está arruinada, as suas portas queimadas pelo fogo. Neemias vai fazer um convite. Vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais em uma situação humilhante. Neemias não vai reerguer os muros sozinho. Neemias está convidando o pessoal para reerguermos os muros. Porque ninguém faz nada sozinho nessa vida. A gente precisa de companheiros. A gente precisa de gente para nos ajudar. Ninguém faz nada sozinho nessa vida. Então ele convida para reerguer os muros. E a Bíblia diz que eles atenderam o pedido de Neemias. E todos se ajuntaram, se uniram para reerguer os muros de Jerusalém. Glória a Deus. União para edificar.
Quando a gente se une para levantar muro, não tem capeta que nos impeça. Quando a gente se une para reerguer qualquer tipo de situação, não tem nada que nos impeça. É Deus dizendo, a união, Deus se faz presente e Deus derrama a bênção. A gente tem que se unir para reerguer os muros. Quando a gente se unir, a gente consegue chegar no lugar em que Deus quer que nós cheguemos. Amém? Neemias pede ajuda. Ele diz, vamos reerguer os muros? Não é vergonhoso pedir ajuda. Se está precisando, peça ajuda. E Deus vai levantar pessoas para ajudar. Neemias não disse, eu vou erguer o muro sozinho. Não, ele fala, vamos edificar os muros para nós sairmos dessa vergonha, dessa situação humilhante. Só que para os muros serem erguidos, não precisava ser uma mão só. Tinha que ser várias pessoas para reerguer. Por quê? Porque não dá para fazer sozinho. A gente tem que ter companheiros para reerguer os muros. Então Deus está dizendo, se é para pedir, peça. E Deus preparará pessoas para reerguer os muros. Meus irmãos, quero agradecer a oportunidade. Pastor Adriele, seu esposo. Eu quero pedir uma coisa para os irmãos, não é dinheiro nem nada. Eu tenho um canal no YouTube. É Evangelista Alexandre Silva. Eu vou colocar um pedacinho dessa mensagem lá. Se inscreva no canal, me ajude. Eu queria chegar a 1000 inscritos. Eu tenho 700 e uns quebrados. Mas com um aqui e outro ali se inscrevendo, aí eu chego lá. É Evangelista Alexandre Silva. Vamos orar, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nos ajuda a reerguer os muros que estão caídos. Quantos muros estão caídos? E a gente precisa de força, de ajuda para reerguer. Prepara pessoas, Pai, para ajudar a reerguer os muros que a gente precisa. Em nome de Jesus, prepara pessoas para nos ajudar. E nos ajuda a se unir. Porque na união, Deus derrama a bênção e a vida eterna para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Palavra maravilhosa, né, igreja? Palavra foi bem mastigadinha para nós entender e nós saímos daqui com a nossa vitória. Todos nós, eu acredito.